E mais um vídeo saindo aqui para o nosso canal. Mas antes de eu dar continuidade, eu vou sempre pedir para você aqui, para você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui rapidinho, dá seu like, isso é muito importante para o crescimento desse nosso canal. E compartilha isso com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que você tanto ama. E hoje o nosso assunto é: a estrada é longa, mas nós jamais estaremos a sós. Meus amados, em diversos momentos da nossa vida nos perguntamos sobre a nossa própria existência. Por qual motivo estamos aqui na Terra? Essa é uma pergunta interna e muito recorrente dentro de nós. Você já fez ou faz isso com muita frequência? Você já tentou encontrar o porquê do seu nascimento? Eu espero que sim, mas desejo de verdade que tenha feito isso da forma correta, do jeito certo, pois há uma forma certa para buscar o nosso propósito nessa vida. E para entendermos nosso propósito, devemos buscá-lo diante de quem o estabeleceu. Você sabia que não foi o seu pai ou a sua mãe que te planejou primeiro? E mesmo que tenha planejado, como ele sabia a cor dos seus olhos, o tamanho exato, a cor da sua pele, se você seria um homem ou mulher, entre tantas outras especialidades? Eles poderiam até chutar, meus amados, mas olha só, jamais eles iam conseguir escolher como você seria. Então, Deus estava lá. Ele estava olhando para você e aguardando o seu nascimento com um propósito, desde quando você ainda era bem pequenininho, ou melhor, quando você ainda era um espermatozoide. Você acredita nisso? Meus amados, o Jeremias, ele foi um profeta muito usado por Deus no Antigo Testamento. E você encontrará esse relato. É interessante percebermos como sua história de propósito começa. Isso mesmo, nossa história só começa de verdade quando encontramos os propósitos pelos quais nascemos. Até sabermos com mais precisão os motivos de estarmos na Terra, um grande vazio nos atormenta interiormente e vivemos sem saber o que fazer de fato. No livro de Jeremias, capítulo 1, lemos o momento em que Jesus percebeu seu propósito diante de Deus. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formaste no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e todos quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me a boca. E disse-me: Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares, e também para edificar e para plantares. Jeremias, ele buscou seu propósito em Deus. E você tem feito isso? Tem buscado a Deus ou outros artifícios para encontrar seu propósito? Eu tenho colocado a minha vida diante de Deus sempre. Você tem clamado a Ele para andar em seus caminhos e estabelecer os seus propósitos? Por um período eu estive perdida, meus amados, mas eu entendi que buscando a Jesus conseguirei encontrar o meu propósito de vida nessa terra. Meus amados, quando buscamos os planos de Deus, percebemos que todos eles são grandes. Um Deus grande não projetaria para nós planos medíocres e sem relevância. A decisão de Deus em nos criar com grandes planos assusta muitos, como foi o caso de Jeremias. Ele jamais pensará que teria um propósito tão elevado. Como vimos, ele até contestou a Deus. Será que você tem expectativa de em Deus viver um grande propósito? Meus amados, Deus tem propósito extraordinário para você, mas você já sabe qual é? Já teve a ousadia de falar abertamente com ele sobre esse assunto? Jeremias ficou chocado em tamanha missão, por isso teve medo e rejeitou no início. Contudo, Deus falou novamente com ele, dizendo: mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu lhe enviar irás, tudo quanto eu mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias, ele estava extasiado com o propósito de Deus em sua vida. De certa forma, ele paralisou diante de tamanha bênção. É bem provável que sua paralisação tenha ocorrido por ele não saber como poderia realizar tal obra. Então Deus vai a ele e confirma com todo
o necessário para ele cumprir o propósito divino e será entregue em suas mãos. Deus nos criou com um propósito e fez isso antes do nosso nascimento, mas além de definir o nosso propósito, ele nos concedeu a capacidade de executar esse propósito de vida. O Espírito Santo é nosso consolador e capacitador. Com ele podemos todas as coisas. Sendo assim, por qual motivo existem tantas pessoas infelizes e sem viver uma vida grandiosa? Por não terem buscado a Deus pelos caminhos que Ele nos ensina. É provável que esteja vivendo seus propósitos e caminhos como um adolescente costuma fazer, dizendo aos pais: o que vocês têm a ver com a minha vida? Você tem feito isso na sua vida? Adolescente que fala: eu faço o que eu quero. Deus nos deu a livre escolha, meus amados. Você pode ou não andar nos caminhos dele. E o meu conselho para você é: escolha buscar os propósitos de Deus para a sua vida. Eu escolhi buscar o propósito de Deus para a minha vida. Eu escolhi e pedi ao Espírito Santo que me conduza segundo a vontade de Deus. E você? Você tem entrado em ação para viver os propósitos de Deus? Ou ainda fica se perguntando quais seriam esses propósitos? Traga Jesus para o centro da sua vida. Assim você viverá o chamado de Deus com ousadia e coragem. Esta geração precisa de nós, meus amados. Homens e mulheres estão acamados por causa do nosso silêncio. Abra a boca para Deus abrir os céus sobre você e sobre a terra. A presença dele com certeza te capacitará. Olhe para Cristo. Olhe para você e você encontrará o seu propósito. Ele nos plantou nessa terra com um propósito. Contudo, não o podemos realizar sem ele. Portanto, deixe o poder do Espírito Santo usar você, como fez com Jesus, com Paulo e tem feito também comigo. Em Deus, você é capaz de realizar grandes coisas, ainda nem pensadas e feitas. Você pode vencer, você só precisa acreditar, meus amados. Todos os dias, o que eu falo é isso. Abra sua boca, peça, agradeça, entre com ousadia, com coragem, com discernimento naquilo que você deseja, mas não se cale. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.